Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com Everson Padovan, nosso parceiro da CAT. Já falou um pouquinho aqui sobre a trajetória da CAT dele e da WZ. Obrigado por ter vindo, sempre uma honra, parceiro, já de longa data a gente trocando figurinhas. Então, agradeço muito ter vindo. Queria deixar um espaço para você falar um pouquinho aí da tua trajetória, como é que foi a tua carreira no mercado aí. Bom, o prazer é meu estar aqui com vocês, é uma honra, é um privilégio. A CAT nasceu já assessorada aí pela WZ, então é motivo de muito orgulho, a gente construiu essa trajetória juntos. Então a gente está muito feliz e é sempre bom trocar ideia com vocês, a gente sempre sai dessa conversa com valores adicionados, então é uma relação muito sustentável e a gente curte muito trabalhar junto com vocês. Bom, minha carreira, cara, começou na década de 90, sempre trabalhei em banco minha vida inteira, então mercado financeiro, comecei na época no BCN, fiquei um tempo lá, depois ele foi adquirido pelo Bradesco, fiz uma jornada também no Bradesco, onde eu desenvolvi a maior parte da minha carreira foi no Itaú, onde eu fiquei 15 anos, saí de lá como superintendente executivo, antes de assumir o desafio aí de sócio-diretor no Modal, que a gente fez um trabalho forte lá de expansão do banco, ali no período pré-IPO, até a compra lá do Modal pela XP, onde eu fiz a minha transição de carreira aí para empreender nesse mercado de assessoria. A minha vida, a maior parte do tempo foi lidando com investimentos, então basicamente minha carreira foi construída com gestão de pessoas e gestão de investimentos, e aí com toda essa trajetória eu me senti apto aí a construir um projeto junto com sócios da CAT e a gente empreender nesse mercado de assessoria. Final de 22 a gente nasce como um novo escritório de assessoria credenciado ao Safra Invest. Pô, maravilha, Chifu. Vai acompanhando o desafio. Hoje até trazendo os números consolidados, custódia, profissionais, esse crescimento, como é que está a CAT hoje? Esse mês de dezembro é um mês especial para a gente completa 3 anos de história e vocês sabem muito bem o quanto foi desafiador esses 3 últimos anos no mercado de assessoria, né? Vocês chegaram no momento da tempestade. Chegamos na tempestade e vocês sinalizam através do relatório aí anual, setorial, como esse mercado foi difícil pelos fatores, sejam fatores macroeconômicos, sejam fatores especificamente do mercado de assessoria. E a gente entendeu que fazer esse movimento no momento de tempestade nos fortaleceria. Então, a gente fincar nossas raízes, as nossas bases, no momento mais desafiador no mercado, torna o business antifrágil. E aí prepara o business para um crescimento maior no período que vem a bonança, por exemplo, aí pós-tempestade. Então, como eu estava te dizendo, dezembro é um mês especial para a gente completa 3 anos de história. A gente completa um time hoje de 100 pessoas, em 6 estados, em 8 filiais, e conseguimos aí superar a marca recentemente aí de 2 bi em custódia, numa operação altamente integrada, unindo distribuição de investimentos nas praças, como é o mercado de assessoria, é muito a operação local, né? Com o ecossistema de soluções financeiras. Então a CAT nasceu com 3 pilares bem definidos, que é criar forte rede de distribuição e expansão, trabalhar o conceito de ecossistema de soluções financeiras, e o terceiro pilar, não menos importante, é a marca Safra. Como que a gente se é associado a uma marca com 180 anos de história, de um banco com solidez, confiança, como é que a gente une todo esse ativo com a nossa curadoria, com a nossa expertise. E aí a gente construiu esse modelo de negócios nesses últimos 3 anos. Pô, legal. E assim, até trazendo um pouquinho, o que que foram os principais drivers, assim, o que que tomou essa decisão até de estar nessa plataforma, de estar nesse formato, porque é um formato da assessoria, o que que mais despertou para estar, acho que nesse formato de assessoria, distribuição e com os produtos, e dentro do Safra, que foram os principais gatilhos, digamos assim, ou o que que você viu ali de oportunidade? Porque eu concordo com você, né? Esse momento a galera começa a ficar, às vezes, muito reativa e com receio, botando o pé no freio, porque tem muita incerteza, mas se você tem enxerga um norte, tem um caminho e você acelera nesse momento, é onde você às vezes consegue ter um diferencial. E aí eu falo de regulamentação, eu falo no cenário macro difícil, onde você consegue se posicionar e pegar market share, né, na hora da Perfeito. tempestade. Mas que foram os principais drivers aí para escolher esse modelo e essa plataforma? Em primeiro lugar, uma análise do setor.
Pela minha passagem pelo Modal, o que a gente vinha trabalhando o conceito era de construir uma terceira via para o mercado. Um mercado amplamente polarizado, principalmente de assessoria. Quando o Modal deixa de existir, esse mercado volta a ser polarizado. E eu identifiquei naquela época uma oportunidade de uma terceira força. E uma terceira força que estava recém-chegada no mercado, que é o Safra Invest, do Banco Safra. Então, numa análise macro, eu identifiquei uma oportunidade de ter um player importante, ainda novo no setor, mas que tivesse uma marca que deixasse o cliente tranquilo do ponto de vista de risco, de segurança, de confiança. O outro ponto é a capilaridade que a gente conseguiu construir dentro do nosso business de forte expansão, porque é de fato um business que você precisa ter escala. Principalmente nesses últimos anos, a gente percebeu que criar a importância de criar a cultura da expansão. Porque se você não cresce e você não ganha mercado num business que tem pouco dinheiro novo na economia, então você está trabalhando naquele jogo de ganho de market share. E você faz isso fundamentalmente através do processo de expansão. Então, acho que tem uma análise macro do setor e tem uma análise local da nossa capacidade de execução de um plano eficiente de expansão. Boa. E aqui, cara, aprofundando um pouco, dois temas que estão muito quentes no mercado. Acho que a parte do FIFIX, a parte da consultoria CVM. Como é que tá enxergando e se posicionando em relação a esse mercado mais wealth e, e essas novas vertentes, até com a entrada de outros players, né? Além do XP, BTG, Safra, o Itaú se posicionando, Santander, Bradesco, o mercado ficando até com mais capilaridade desse setor de distribuição B2B, né? É, você usou um termo aí que recentemente teve as mudanças regulatórias, né? A mudança regulatória, ela vem junto com o amadurecimento do setor. Então, a gente olha esse movimento com muito bons olhos. O mercado mais maduro, o cliente conhecendo mais, entendendo mais, e as assessorias e as empresas se profissionalizando. Então, eu vejo esse movimento muito positivo. Quando você tem a oportunidade de discutir abertamente com o cliente os vários modelos, a gente reduz o que é chamado aí no mercado de conflito de interesse. Quando você só tem um modelo, qualquer empresa, independente do setor, se ele só tem um modelo, ele já nasce conflitado, porque ele só tem um modelo. Quando você se abre a sua perspectiva de negócio, para você trabalhar no modelo de assessoria, no modelo do FIFIXO, ou no modelo de wealth ou consultoria, você abre o leque. Quando você abre o leque, você torna o cliente protagonista da decisão, e não ele simplesmente recebendo a decisão tomada. Então você consegue compartilhar com o cliente os prós e os contras dos vários modelos, e aquele que melhor se adequa para o cliente. Então, eu acredito ainda no crescimento do mercado de assessoria, ainda tem espaço. Quando você olha o relatório da AWZ do ano passado, 3% das pessoas jurídicas estão no modelo de assessoria. Então, tem um espaço ainda enorme para crescimento. Quando você olha o mercado de pessoa física, já tem um amadurecimento maior e é natural que esse cliente comece a exigir modelos diferentes. Isso aconteceu nos mercados mais maduros, como os Estados Unidos, e isso vai acontecer aqui no Brasil também. Mas eu vejo isso de uma forma muito positiva e a gente precisa estar preparado para discutir abertamente com o cliente essas variáveis e ao invés de atacar um ao outro, procurar servir o cliente com o melhor modelo que se adequa para ele. Não, de fato. Até porque assim, né, a gente tem mesmo a própria regulamentação do assessor de investimento possibilitou a abertura para múltiplos canais, mas acaba que você tem um parceiro comercial, você tem estrutura e você tem ali uma dinâmica onde você vai atuar com determinadas casas, né? Por mais na consultoria CVM, o Elf, você pode ter uma abertura para um mercado maior, aqui eu posso pegar os grandes RIAs lá fora, mas tende-se a você ter parceiros comerciais onde você, por gestão operacional, por entendimento, por bandeira, por prateleira, você tem um pouco ali de centralização, olhando, lógico, para o cliente e jogando junto com o cliente, né? Mas eu vejo que, assim, existe esse amadurecimento. Eu lembro muito da gente falando lá, 2020, 2021, despertar do assessor, e falando de partnership, falando um pouco de como é que o mercado vinha evoluindo.
esse novo momento que a gente fala agora de olhar até para outros indicadores, a gente olhar além do olhar da captação, além de olhar do ROA, o NPS, olhar para uma regra de relacionamento, olhar para um nível de indicação de forma um pouco mais firme, né? Mas todo esse contexto voltando para esse cenário do Wealth, que eu acho que é super relevante. Eu acho que tem a questão de poder abrir, poder olhar um pouco mais e ajudar o cliente em várias frentes, porque é comum que as plataformas e as casas queiram ter a centralidade, a principalidade, né? Mas invariável, dependendo para o caso, dependendo para o cliente, pode ser que às vezes alguma instituição vai entregar algo melhor, às vezes outra vai entregar algo um pouco melhor, e você tenta casar essas coisas e ajudar ele da melhor forma possível. Então, acho que isso vale muito para seguros também, né? Então, dependendo do tipo de seguro, às vezes tem uma seguradora, dependendo do outro tipo, é outra seguradora que vai ter uma condição melhor. Então, acho que pensando em competição, pensando em ecossistema, é muito do que a gente está vendo aqui de positivo e que a gente vê uma possibilidade grande da assessoria crescer, mas da consultoria, a CVM, dos wealths também terem uma oportunidade de ter um CAGR maior, até porque é um mercado que tem muito a amadurecer, né? E eles correm em pistas separadas, Sim. entendeu? Uma coisa não necessariamente conflita com a outra, ela pode se complementar. Exato. Então você não precisa construir um business plan exclusivo de uma pista, sendo que você pode explorar uma outra. Óbvio que você precisa ter profissionalização, você precisa ter um modelo de negócio bem definido, precisa ter gestão, governança dentro do escritório, tem os aspectos regulatórios, técnicos, mas é possível percorrer esses caminhos. E no final, a sustentabilidade da relação, ela vai se dar pelo cliente. Então, o cliente vai responder, o quanto esse business vai crescer, porque na medida que ele conseguir fazer mais negócios, ele ficar mais satisfeito, seja com atendimento, seja com a performance, seja, com assessoria, ele vai fazer mais negócios. Então a sustentabilidade ela passa pelo cliente, inevitavelmente. E o suporte da tecnologia vai ser fundamental também nessa jornada, né. Aqui eu já aproveito para tirar o gancho e fazer um jabá aqui, mas acho que essa parte da tecnologia, o que a gente traz de ecossistema, pensando no Asset Light, né? Se puder contar um pouquinho dessa experiência com a WZ, o que a gente propicia, né? A gente traz muito essa visão de possibilitar que você saia do 0 ao 2, ao 3, ao 4, ao 5 bi, você consiga ter um time, mas não precisa talvez escalar esse time de suporte de forma tão grande. Você consiga ter uma base para ajudar, mas você consegue focar um pouco mais no core business, né? Então trazer um pouquinho dessa tua experiência, o que a gente ajudou tanto nessa parte de braço, né, de dia a dia e apoio, e também de estratégico na parceria da do ZK, tipo, que é sempre um prazer atender aí, tá do lado. A gente está junto praticamente desde o início da nossa operação, sempre agregou muito valor, começando pelo planejamento estratégico, pela parte mais alta, para onde ir, quais caminhos seguir, a visão do setor. Para a gente sempre foi muito importante a gente se comparar com o setor, porque a gente estava numa jornada, de nascer o business. Então, quando uma empresa está nascendo, ela não pode se comparar consigo mesma, porque ela vai sofrer alguns erros de análise. Então a gente precisa sempre olhar como que anda o setor, para que a gente se balizasse com o setor. Então essa análise macro que vocês sempre trouxeram para a gente, seja ela do ponto de vista estratégico, seja ela do ponto de vista setorial, sempre agregou muito valor. Indo para uma parte mais tática, um partnership recém-criado, só que com bons fundamentos, ele se torna uma chance de sucesso muito maior do que você construir o partnership e depois ter que corrigir problemas. Então, essa questão também da gente ter nascido com todas essas variáveis Mapeado. já mapeados, porque essa é a vantagem de você chegar depois. Você chegou depois no mercado, então já dá para aproveitar erros cometidos do passado. Então, a questão do partnership para a gente sempre foi fundamental. A questão da transparência, a questão de critérios bem definidos, a questão de um racional que sustenta o partnership e não o achismo, também agregou muito valor. E as questões mais do dia a dia, de controladoria, de gestão, de fluxos e processos, também sempre foi muito válido e a gente continua usando isso com bastante eficiência. Boa, legal que vocês são um parceiro que a gente faz, roda os comitês lá. Tem um momento os mensais, às vezes a gente alinha mais para os trimestrais, ali, dependendo até um pouco da demanda, né, e do que a gente precisa direcionar junto com vocês, mas eu acho bacana muito a transparência que vem de trazer o corpo executivo, trazer sócios e trazer quem precisa ver aquele dado, quem tem maturidade também, né, para estar acompanhando junto. Aí vocês provocam isso, que é uma coisa que a gente sempre trouxe muito para os parceiros. Alguns fazem, alguns não fazem de forma tão
detalhada para o sócio. Então acho que isso é super relevante, acho que é um baita ponto positivo da CAT, que a gente também se orgulha aqui de conseguir entregar o relatório, entregar as análises, entregar os planos de ação, os comparativos de mercado, para ajudar vocês a eventualmente ajudar a corrigir uma rota e também para dar essa transparência para quem está acreditando no sonho, ou comprando cota e por aí vai, né? Eu acho que tem esse enorme desafio, porque a comunicação, ela já é desafiadora por natureza. Quando você trabalha multipraças, pessoas com origens diferentes, em locais diferentes, com perspectivas diferentes, deixa o processo de comunicação mais difícil. E quando você trata de partnership, fica ainda mais complexo. E aí o caminho que a gente escolheu foi o caminho simplesmente da transparência. Transparência de fluxo, transparência de caixa, transparência de valuation, transparência de acordo de sócios, para que as pessoas entrem, se quiserem, mediante o conhecimento da operação. Status, desafios, oportunidades, abre a DRE, conta como que está evoluindo, conta quais são os desafios. Então, a gente acha que um dos principais pilares dessa relação, a gente fala muito da relação com o cliente, ela tem que ser sustentável, né? Mas a relação dos sócios e dos assessores também tem que ser sustentável. Porque você não quer turnover, você não quer quebra de vínculos, você quer construir uma relação sólida, né? Por mais que possam ter mudanças ao longo do caminho, mas a transparência é um pilar fundamental. E aí, com essa análise de vocês, a gente consegue unir o conteúdo eficiente, técnico e embasado do mercado, e a gente abre o nosso canal para gerar transparência para o nosso time. E eu vou além, porque assim, hoje uma grande dor que eu vejo de mercado, e ainda mais quem está expandindo, escalando, é formação de liderança, né? Então você conseguir provocar também o time a conseguir ter um número maior, a big picture, né? Conseguir ver a forma um pouco mais macro e participar disso. Às vezes tem algumas pessoas que não têm tanta vivência disso, né? Pô, às vezes ficou muito no comercial, focava muito ali em atender a carteira, e a partir do momento vai começar a galgar, entender um pouco mais e ter até, às vezes, se descobrir esse perfil para assumir liderança. Que eu vejo que é uma dor, pô, de todo escritório que eu vejo que tem ali para mais de 200 pessoas, 300 pessoas, é uma dor muito relevante de criar líderes, conseguir expandir sem perder a identidade. Acho que é um baita de um desafio, principalmente quando você faz um crescimento acelerado, como foi o caso de vocês. Então eu vejo como isso muito relevante, essa transparência, essa forma de trazer. Eu acho que fica uma mensagem legal também, que a gente vê que ali na CAT o jeito certo de ser feito, o jeito com comitês, lógico, não trazendo toda aquela burocracia de multinacional, né? Mas adaptando para o momento da empresa. E aí, conforme os degraus vão crescendo, a maturidade do negócio vai crescendo, você vai trazendo mais robustez ali e também, às vezes, algumas burocracias que são positivas, né? Acho que é mais ou menos. E é um desafio, né, Vitor? É um desafio para você trazer uma visão executiva e de governança, sem abrir mão do asset light, sem abrir mão da decisão rápida, da velocidade. Então é um equilíbrio difícil, porque tem alguns momentos que você traz mais para governança e tem alguns momentos que você traz mais para decisão rápida. Só que tem que equilibrar. Se você só for na decisão rápida, você perde o estratégico. Se você for só para governança, você engessa a operação. Então, achar esse ponto de equilíbrio, esse mecanismo, essa convivência é um desafio. Mas quando ele é um desafio compartilhado com um grupo de sócios, a gente tende a ter muito mais aderência, né? Porque não faz sentido, né, a operação buscar uma governança de safra, XP, BTG, cara, uma coisa de cada vez, né? Esperamos um dia precisar, né? Que ele já tá num patamar legal. Mas, Everson, pô, te agradecer muito pelo papo. É sempre uma honra trocar essa figurinha, seja aqui em Floripa, onde a gente tá hoje, mas São Paulo, quando a gente se encontra também. Então, que venham muitos anos aí pela frente, a gente parceria, espero que a gente alcance logo 10, 15, 20 mil, sonho grande aí, Isso aí. e vambora. Eu que agradeço a oportunidade, prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. Vamos construir juntos o futuro da assessoria. Tem muita coisa para a gente fazer e eu acho que o mercado está escasso de boas informações, de informações qualitativas, de informações profundas. Eu acho que vocês prestam um serviço muito forte para o mercado como um todo. Parabéns aí pelo trabalho, vamos seguir juntos. Valeu!